capítulo 14, versos de 4 a 6, mas nós trabalharemos até o verso 18. Nós veremos ali o início do capítulo todo, mas especificamente os versos 4 a 6 que nós leremos agora. Então, abramos a escritura em João, capítulo 14, leremos os versos 4 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, essa foi tua palavra lida. Ó Senhor, que ela seja conduzida pelo Espírito Santo, que a pregação seja conduzida pelo Espírito Santo ao nosso coração, e que lá, Santo Deus, ela venha demonstrar a verdade e a maravilhosa graça contida na tua palavra. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Conta-se um pastor antigo, um teólogo antigo, ele conta que tentar chegar a Deus sem Cristo é como um viajante perdido tentar atravessar o deserto sem saber o caminho, sem água, sem nenhum mantimento e sem qualquer tipo de sombra ou algo que o proteja do sol. Mas quando Cristo se revela como o caminho, a verdade e a vida, o deserto se torna uma estrada segura que conduz ao próprio Deus. E é nessa estrada desértica que nós estamos. Thomas Watson, ele completa falando: Cristo é o caminho para Deus. Ele é o mapa, ele é a estrada e o fim da jornada. Cristo é o caminho, o mapa e o fim da jornada. Se observarmos o que está acontecendo aqui no capítulo 14, o que está acontecendo no contexto, é muito importante para nós vamos ver que Jesus é aquele que em momento de dor, ele sara a dor dos outros. Em momento de angústia, ele acalma a angústia dos outros. E é sobre isso que o texto vai estar sendo direcionado. É sobre isso que as palavras de Jesus estão sendo colocadas para os discípulos. Como nós sabemos disso? Veja como começa o capítulo 14, o verso de número 1. Jesus diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele diz: se você acredita em Deus, você irá acreditar em mim também. Mas o começo ele diz: não se turbe o vosso coração. É uma palavra que demonstra ali angústia, preocupação e inquietação. Não se inquietem, não se preocupem. Ele fala isso para os seus discípulos. E a mesma palavra é utilizada alguns versos antes. Veja o capítulo 13, verso de número 21. Capítulo 13, verso de número 21. Passará na projeção também. Pode colocar os textos na projeção que eu for falando. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Angustiou-se. É a mesma palavra que ele diz lá no verso 14:1. Não se turbe o vosso coração. Então veja, Jesus estava angustiado. Jesus estava aflito, Jesus estava conturbado, Jesus estava preocupado. E nesse momento ao qual Jesus está preocupado, angustiado, está ansioso, ele diz para os seus discípulos: não fiquem ansiosos, não fiquem inquietos. Veja, Jesus é aquele que em momento de dor cura a dor dos outros. E por que Jesus está inquieto? Por que Jesus está em um momento de aflição? Jesus está nesse momento de aflição porque ele sabe que a sua hora é chegada. Veja mais uma vez o capítulo 13, o verso de número 1. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então veja, Jesus ele está angustiado porque é chegada a sua hora. O momento da sua entrega está
próximo. Então, Jesus é aquele que sabe que passará aflições, passará pela cruz, passará por um momento de dor. E neste momento, nesses finais dos dias de Jesus na terra, ele se angustia e acalma os seus discípulos. E algo mais também, Jesus está se dirigindo para a agonia da cruz, e de acordo com o texto, ele vai confortar os discípulos que estavam se aterrorizando por causa destas palavras e desses momentos de aflição de Jesus, porque eles não sabiam o que seria deles, mas ele tinha um motivo ali. Ele tenta acalmar os discípulos como? Os discípulos achavam que iriam ser dispersos, mas Jesus os acalma, demonstrando que eles seriam, na verdade, reunidos, que eles estariam juntos, e que Cristo, apesar de não estar mais com ele, vos estaria preparando um lugar, e que este lugar não estava também longe deles. No lugar para onde ele estava indo, havia um lugar para eles também. Veja, eu estou indo, mas lá tem um lugar para vocês. Não fiquem angustiados, não fiquem ansiosos. Quando eu partir, saibam que eu estarei preparando-vos um lugar. Na verdade, Jesus justamente o fato dele ir embora é o que vai possibilitar essa preparação deste lugar para nós. Então, o fato de Jesus não estar aqui conosco hoje, de ele ter sofrido a morte de cruz e ter ressuscitado, é o fato da nossa esperança, porque nós sabemos que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, é o que torna possível a nossa esperança, essas palavras de Jesus. Veja como ele diz no começo, mais uma vez vê no começo do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vos teria dito, pois vou-vos preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Veja que ele está indo preparar um lugar. Para onde Jesus estava indo? Lembre-se do contexto. Ele sabe que o seu dia se aproxima. Qual o caminho que Jesus está indo? Qual o local que ele está indo? Ele está indo para a cruz. A cruz é o local. A cruz é o local da preparação. A cruz é o que possibilita nós estarmos na presença do Pai, na presença de Jesus Cristo. Então é esse local que ele aponta que está indo. Nós veremos isto ainda mais a fundo em alguns outros versos. Mas vamos ver o que essas palavras de Jesus significam, principalmente o verso de número 6. Veja, em nosso texto, o texto que nós lemos, 4-6, vai acontecer que Jesus diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Por que eles sabem? Porque Jesus diz: olha, vocês sabem para onde eu vou. Que caminho é esse? É o caminho da morte, é o caminho do sofrimento, é o caminho da cruz. Ele, por diversas vezes em seu ministério, tinha falado aos seus discípulos: é preciso que o Filho do Homem padeça, é preciso que eu vos deixe, eu vou embora. E ele constantemente avisa aos discípulos, mas os discípulos parecem não entender aquela verdade. O caminho ao qual ele vai é um caminho que no momento eles não podem o acompanhar, porque aquela era uma obra dele, somente dele, ninguém poderia o substituir, porque ele é o próprio Deus, ele era o Filho de Deus, somente ele poderia seguir aquele caminho, somente ele poderia fazer o que estava proposto, somente Cristo, Jesus poderia ir. Então ele diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou, vocês sabem o que eu vou sofrer, vocês sabem o que eu vou padecer. Então Tomé, questionando de uma forma singela, diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Senhor, eu não entendo o que você está falando, eu não sei para onde o Senhor está falando que vai, eu não sei qual o local que o Senhor vai, muito mais o caminho que o Senhor vai traçar para chegar no local onde o Senhor vai. E então, essa introdução de Tomé dá para o checkmate de Jesus, para as tão famosa frase de Jesus. Ele diz:
Jesus responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essas palavras são de extremo conforto e nos trazem grandes verdades. Jesus, o único caminho, a única verdade e o único que nos dá vida. É interessante que aqui, no texto, ele não diz eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Eu não sou um dos caminhos, uma das verdades, uma da vida. Eu não sou um possível caminho, uma possível verdade, uma possível vida. Mas ele dá ênfase no único caminho, única verdade e única vida. E aí nós vamos entender o que cada palavra dessas quer dizer para nós. O que Jesus Cristo quis dizer com ser o caminho, ser a verdade, ser a vida que nos leva ao Pai. Nós vamos entender cada uma delas. Em primeiro lugar, o caminho. Veja, ele diz: eu sou o caminho. Não há outro caminho além de Cristo que nos leve a Deus. Não há outra forma de chegarmos ao Senhor que não seja por Jesus Cristo. Veja que Jesus aqui, ele está respondendo 3 perguntas. Nós vamos entender isso. O caminho, a verdade e a vida respondem 3 questionamentos do nosso contexto. E o primeiro, se nós observarmos o verso de número 5, a pergunta está lá: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho. Você sabe, eu sou o caminho. Preste atenção nisso, Tomé. Eu sou o caminho, eu estive com você, você sabe quem eu sou, você sabe qual o propósito que eu estou aqui. Eu sou a resposta da sua pergunta, sou eu que te levo para o final. Jesus, ele não é ali o meio pelo qual nós seguimos o caminho, ele é o próprio caminho. Como Thomas Watson falou, Cristo é o caminho para Deus, ele é o mapa, a estrada e o fim. Ele é todo o trajeto. Ele é o que nos orienta, ele é a nossa estrada e ele é o fim desejado. E aqui o texto ele também vai dizer que este caminho, ele só se dá por causa da verdade e por causa da vida. Isso é interessante para nós termos em mente. Este caminho é a verdade e é a vida. Mas veja, Tomé diz: Senhor, qual é este caminho? Ele diz: eu sou o caminho. Preste atenção, Tomé, eu tenho andado com você. Vocês têm vivido comigo. Vocês têm observado a minha palavra como cantamos. A tua palavra é a verdade, que não pode mentir. Cristo é a palavra. Como João começa no seu evangelho, se observarmos o capítulo 1 e o verso de número 1 do evangelho de João, veja o que João trata. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Cristo é a palavra, Cristo é a verdade. Este caminho é o caminho verdadeiro. Então, se observarmos também lá no Salmo 139, versos 23 e 24, abramos lá no Salmo 139. Versos 23 e 24, o salmista vai dizer assim, Davi em seu salmo: sonda-me, ó Senhor, e conheces o meu coração, prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho, Senhor Deus, que leva à vida. E aí Jesus vem e diz: eu sou o caminho que leva à vida. Aquilo que Davi pediu é cumprido aqui, demonstrado aqui por Jesus Cristo. Vocês estão vendo aquilo que Davi, o grande, pediu? O caminho que leva à eternidade, o caminho que leva à vida. Jesus diz: eu sou o caminho. Não há outro caminho que você possa chegar. Não há obras, não há algo que você possa fazer que te conduza à vida eterna. Somente Cristo Jesus. E não há outro lugar fora dele para conseguirmos a tão esperada plenitude de vida. A pergunta sobre o caminho é respondida com: eu sou o caminho. E nesse próprio verso, Tomé pergunta e Jesus responde. Parece que Tomé, mesmo estando diante de Cristo, não via aquela maravilhosa verdade. E por vezes nós somos assim.
diante do Senhor, diante da sua palavra, por vezes nós não queremos entender que não há outra forma de chegarmos senão por Cristo e somente Cristo. Este é um dos solas da reforma, somente Cristo, não há outro método, não há outro modo de seus pecados serem pagos, não há outra forma de apagar suas transgressões, não há indulgências, não há caminhada, não há subir nada de joelhos, não há o que você possa fazer para apagar suas transgressões, que não seja a cruz de Cristo. Então, Cristo é o nosso caminho, nosso único caminho, é Ele, o nosso Senhor. Não há outro caminho além de Cristo. Cristo, Ele também diz, e a verdade, eu sou a única verdade. Não há outra verdade fora de mim. Se observarmos aqui no capítulo anterior, João 13, Jesus vai estar respondendo justamente o que João coloca aqui no capítulo 13. O que está acontecendo? O traidor é indicado. Se observarmos os versos 21 a 30, naquele momento, Jesus demonstra que dentre um dos discípulos havia um traidor. E a traição vem pela mentira. Mas Jesus, em contraponto, diz: em mim não há mentira, em mim há verdade. Eu sou a plena verdade, a verdade de Deus. Não há fora de mim outra verdade. A verdade é que nos conduz à vida. Se observarmos também lá na carta de João, na primeira epístola de João, capítulo 1, verso de número 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quando nós falamos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Que verdade é essa que João descrevia ali? É Cristo. Se nós falarmos que não temos pecado, Cristo não está em nós. Cristo não habita em nós, o Espírito Santo não habita em nós. O Espírito Santo é aquele que nos conduz à verdade. O Espírito Santo é quem nos convence do erro e que nos convence da verdade contida nas Escrituras. Não há como você observar as Escrituras e entendê-las se o Espírito Santo não estiver conduzindo ela ao seu coração. E onde é que João ele aborda esse tema? Nos textos seguintes. Se observarmos, João ele vai responder e vai exemplificar para nós. O próprio Cristo, ele continua em suas palavras exemplificando para nós. Dos versos 7 a 17, vejam só o que ele diz. Onde está essa verdade? Ele responde primeiro, onde está o caminho, está nele, e a verdade. 7. Se vós me tivesseis conhecidos, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como disseste tu: mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim farás também as obras que eu faço, e outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conceber, porque não o vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O que é que João diz em sua primeira carta? Aquele que diz que não tem pecado, nele não há verdade, nele não há o Espírito Santo que convence do pecado, o Espírito Santo que convence da verdade. Então Jesus diz: olha, eu vou para este caminho, eu vou para onde eu tenho que ir, porque eu enviarei para vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade.
e Ele convencerá vocês daquilo que vocês não estão acreditando. Filipe disse: mostra-nos o Pai. Ele disse: eu estou andando com vocês, olhe para mim, você verá o Pai. Mas Ele sabe da fraqueza humana, e Ele diz: vocês precisam do Espírito Santo, vocês precisam do Consolador, e Ele vos convencerá da verdade. Ele vos convencerá que eu sou quem eu sou. Ele vos convencerá do erro. Ele vos convencerá da minha palavra. Veja, o Espírito Santo é quem conduz a palavra aos corações. O Espírito Santo é quem nos santifica, é quem nos transforma. Então Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Por quê? Porque Ele envia seu Espírito para nos convencer da única verdade. A verdade absoluta que há no mundo. Alguns questionam: não há verdade absoluta, mas nós sabemos que há. É a palavra de Deus. Esta é a verdade absoluta. O caminho é a verdade. Cristo é a verdade. Cristo é aquele que nos convence do erro. Cristo é aquele que nos enviou o Consolador para nos santificar, para demonstrar o quão falho nós somos e quanto nós precisamos de um Salvador. João vai dizer em sua primeira carta: aquele que diz que não há pecado, a verdade não está nele. Quem é a verdade? O Espírito Santo. Se eu estofar meu peito e falar: eu não peco, eu não tenho pecado, eu não tenho do que pedir perdão, eu não tenho do que me envergonhar, eu cuido da minha família, eu cuido dos meus bens, eu não faço mal a ninguém. O apóstolo João, o discípulo amado, que escreveu o Evangelho, diz: o Espírito Santo não está nele. Porque o Espírito Santo, ele nos convence de quão pequenino nós somos e de quão grande o nosso Deus é. Ele diz que tem que ir, seguir um caminho para nos preparar um lugar. Este caminho ao qual ele estava indo é a cruz. O caminho que ele diz ser é um caminho que nenhum outro poderia tomar em seu lugar. Somente pelo Filho de Deus nós alcançamos a redenção dos nossos pecados, e somente pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo que nos convence da verdade. Jesus também diz: e a vida. Jesus é aquele que nos dá a vida eterna. Jesus é aquele que não nos dá uma vida neste mundo, mas Ele nos dá a plenitude de vida. Ele está apontando algo aqui, Ele está apontando para a sua obra da cruz. Ao ir para a cruz e ao ressuscitar, o que Cristo conquistou para nós? Ao traçar o caminho que estava lá determinado desde a eternidade, Ele nos consegue o Espírito Santo e nos consegue a vida eterna. Então o caminho é aquele que nos dá a verdade e aquele que nos dá a vida plena, nos dá a vida na presença do nosso Senhor, a vida eterna. Veja que ele também vai estar respondendo o que Pedro diz lá no verso 37 do capítulo 13. Diz assim, vou ler 36 ao 38 do capítulo 13. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguireis. Porque ele está dizendo: olha, essa primeira obra, a cruz, é o caminho que eu devo seguir só. Vocês não me seguirão neste caminho, vocês não poderão ir comigo, é um trabalho meu. Mas ele diz: mas depois vocês vão, Pedro, aguarda um pouquinho que vocês vão. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno, diz a tradição, de ele ser crucificado como o seu Senhor. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns até é interessante que alguns acham que aqueles adolescentes, jovens, acham que a cruz de cabeça para baixo é um símbolo de Satanás, mas na verdade, se você for no Vaticano, você vai ver cruzes de cabeça para baixo, porque é a cruz de Pedro, né? Então é a cruz do martírio de Pedro, a cruz invertida, né? Então não significa ali eu sou anticristão por ter uma cruz de cabeça para baixo. Na verdade, para nós cristãos significa a entrega de Pedro, né? Então ele diz: porém me seguirás mais tarde. E ele diz isso para os discípulos. Todos os discípulos foram mortos, menos João.
foi exilado na ilha de Patmos, mas todos seguiram o caminho, todos seguiram o martírio. Então Jesus diz: esse agora vocês não podem ir, é um trabalho meu, mas depois tenham calma que vocês me seguirão. E aí nesse contexto Jesus também, lembre-se, o que é que Jesus está fazendo? Tentando acalmá-los. Não se turbe o vosso coração, eu sou o caminho, eu vos darei a verdade e eu vos darei a vida. No 37, replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então veja, a vida, você dará a vida? Peraí, Pedro, eu sou a vida. Ele vai responder alguns versos depois: Senhor, mostra-nos o caminho. Tomé pergunta, ele diz: eu sou o caminho. Judas, não havia verdade em Judas, ele diz: eu vos darei a verdade, eu sou a verdade. Senhor, eu darei a vida, eu sou a vida. Você estando em mim, Pedro, você tem a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Veja como ele também demonstra isso nos versos seguintes. Veja no capítulo 14, o verso de número 14 e 18 depois. Ele diz assim: Senhor Jesus, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, eu vos darei. Então, se nós tivermos algum pedido ao Senhor, Ele nos dará. Ele está falando aqui da salvação, da entrega a Ele. Verso de número 18: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ele nos levará para a vida eterna. O Senhor é aquele que nos conduzirá em segurança para a vida eterna. Veja, Cristo não é somente a estrada pela qual. Ele é o nosso guia, o nosso mapa. Ele é a estrada e Ele é o fim para onde a estrada leva. Ele é toda a plenitude deste caminho. Ele é toda a nossa caminhada. Ele é o nosso guia neste deserto. Ele é o nosso guia nessa jornada ao qual estamos passando. Cristo é o caminho, a verdade e a nossa vida eterna. Sem Ele, nós não temos nenhum outro caminho ao qual recorrer. Sem Ele, nós não temos verdade. Sem Ele, nós não teremos nunca a vida eterna. Thomas Kempis, em um livro clássico, A Imitação de Cristo, ele diz assim, e já concluindo, irmãos: siga-me. Ele parafraseando essas palavras de Jesus, né? Ele diz: siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não há como ir, sem a verdade não há saber, sem a vida não há viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. Eu sou o caminho mais reto, a verdade soberana, a vida verdadeira, a vida abençoada e a vida incriada. Eu sou o caminho. Sem o caminho não há como ir. Sem a verdade não há como nós sabermos que há um caminho. E sem a vida não há como nós vivermos. Não há por que ter esperança. Jesus é o caminho e o único caminho. Jesus é o único que nos deu a verdade. E sem ela, sem o Espírito Santo, não tem como nós sabermos que há o caminho. E sem a vida que Ele nos propõe, não há esperança para nós vivermos. Então, lembre-se sempre, irmãos, Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Vamos orar ao nosso Senhor mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, graças te damos pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Ó Senhor Deus, que maravilhosa verdade que o Senhor nos dá. Tu, Senhor, o único caminho, a única verdade e a única vida.
Ó Senhor Deus, o Senhor nos achou e nos leva, através do Teu Espírito Santo, à vida eterna, através do caminho que Cristo nos deu. Isso foi possibilitado, Senhor Deus, através da angustiosa cruz. Cristo, aquele que em momento de dor nos consola, em momento de angústia nos abraça, em momento em qual há desespero, Ele nos conforta, demonstrando que Ele nos dará a vida através da verdade e pelo bom e vivo caminho. Te agradecemos, ó Senhor, por esta mensagem, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé em resposta ao sermão, entoarmos o hino Firmeza na Fé.